mais uma vez, nos encontramos para esse nosso momento de oração. Um momento que tem se tornado um espaço propício para o nosso encontro com o Senhor, para vivermos em profundidade, então, essa nossa relação amorosa de aproximação com Ele. Hoje, então, o sexto domingo da Páscoa, que nos encontramos, como sempre, domingo, Páscoa do Senhor, somos convidados, então, a fazermos memória deste mistério pascal. É importante, antes de tratarmos propriamente da liturgia da palavra, recordarmos que a orientação também da Igreja para este domingo nos diz que onde no domingo seguinte, que neste ano é justamente o dia 23 de maio, se celebra a Ascensão do Senhor, isso como é o caso aqui do Brasil, neste sexto domingo da Páscoa podem ser lidos também, na segunda leitura, o texto da primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículos de 13 a 16, e podemos tomar o Evangelho João, então, o capítulo 17, de 1 a 11, que é previsto, então, para o sétimo domingo de Páscoa, mas que, como vamos celebrar, então, a Ascensão do Senhor, não iremos tomar esse texto. O que é fundamental, e simplesmente aceno aqui, é que o capítulo 17 do Evangelho de João se trata justamente da oração sacerdotal. Seria mais ou menos como aquilo que propriamente nos sinóticos nós temos como a oração do Senhor, Pai Nosso, mas essa é uma oração de muita intimidade, de muita profundidade, que João coloca aí no capítulo 17. Mas aqui iremos nos ater então na liturgia própria deste domingo, uma vez que a maioria das comunidades irão celebrar justamente a partir deste texto, e não tanto do capítulo 17, que teremos a oportunidade também de mais à frente começarmos a aprofundar um pouco mais sobre ele. A liturgia então do sexto domingo da Páscoa nos convida então a descobrirmos a presença discreta, mas eficaz e tranquilizadora de Deus na caminhada da história da Igreja. A promessa de Jesus, não vos deixarei órfãos, pode ser uma boa síntese, quem sabe, para nos deixarmos então tocar, principalmente neste tempo. O Evangelho então apresenta-nos parte do testamento de Jesus, ali ainda no contexto da ceia de despedida, aquilo que nós vimos na Quinta-feira Santa. Então, aos discípulos inquietos e assustados com tudo aquilo que está acontecendo, Jesus promete então o Paráclito. Ele conduzirá a comunidade cristã em direção à verdade e vai também levá-la, a uma comunhão cada vez maior, uma comunhão íntima com Jesus e também com o Pai. E dessa forma, a comunidade será, na verdade, a morada de Deus no mundo e assim dará testemunho da salvação que Deus oferece a toda a humanidade. E só para citar, então, a primeira leitura mostra exatamente a comunidade cristã dando testemunho da boa nova de Jesus e sendo também uma presença libertadora e salvadora na vida dos homens e mulheres. Avisa, no entanto, que o Espírito só se manifestará e só atuará a comunidade, justamente quando a comunidade aceitar a viver, então, a sua fé integrada, então, numa família universal de irmãos e irmãs, reunidos em torno ao Pai e também de Jesus Cristo. Já a segunda leitura exorta os crentes, a toda a comunidade cristã, então, confrontados com a hostilidade do mundo, a terem justamente confiança, a darem um testemunho sereno de sua fé. É este o convite que nos faz a segunda leitura.
e diz também, nos mostra também o seu amor a todos os homens, mesmo aos perseguidores. Cristo, que se fez sua vida, que fez da sua vida um dom de amor a todos, deve ser então o modelo que os cristãos e as cristãs devem seguir e que devem ter sempre diante dos olhos. E como já dissemos e vamos caminhando aí com esse texto do Evangelho de João, Jesus está preparando os discípulos para a sua partida. E é muito realista. Sabe que o amor não é só um vago sentimento, mas uma prática concreta. Se me amais, observareis também os meus mandamentos. Sabe que sem o Espírito de Deus, os discípulos e discípulas se sentirão abandonados e indefesos. Eu pedirei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, um advogado, para que fique convosco para sempre. Jesus parte, mas o Espírito não só ficará junto dos discípulos e também junto de nós, mas estará sempre dentro deles e neles. Então, a consequência do amor a Jesus é justamente observar os seus mandamentos, não como uma obrigação que se impõe de fora para dentro, mas como fruto do amor verdadeiro. Quem ama será amado pelo meu Pai, e também eu o amarei e me manifestarei nele. Amor que é como o perfume que a gente leva aos outros indo ao encontro deles, como Felipe na Samaria, que nós vimos na primeira leitura. Amor feito de doçura e respeito, consequência reta e prática do bem, segundo aquilo que Pedro nos diz na segunda leitura. Então, aquilo que nós vimos na primeira parte do capítulo 14 do Evangelho de João, Jesus ensinou sobre a fé que os discípulos devem ter nele e em Deus. Já a segunda parte, o ensinamento é sobre o amor. É nessa parte que está o Evangelho de hoje, onde Jesus promete o envio do Consolador. E nessa perspectiva de fé, então o Espírito Santo que acompanhará e dará assistência aos discípulos quando Jesus não mais estiver fisicamente com eles. E como eu já afirmei, talvez vocês possam retomar o texto que nessa semana nós já comentamos, para dizer de que o coração de tudo, de toda a vida cristã, é o amor. É como o sinal verdadeiro da presença de Cristo e o modelo que nós temos mais concreto para vivermos essa realidade é a Trindade, como a teologia nos ensina. E aqui o nosso irmão Luiz Carlos Surek, o nosso grande teólogo da Trindade, pode também nos ajudar nessa compreensão ainda mais. Convido mais uma vez a cada um e a cada uma a se colocar numa posição cômoda e depois então, recolhendo-me, imagino-me mais uma vez ali no cenáculo com os discípulos. Peço aquilo que quero, que é aprender a amar com e como Jesus me ama. E buscando tirar proveito, deixo ressoar em mim a voz de Jesus, que me chama e também me pede para amar e confiar plenamente nele. Que o Deus de ternura nos abençoe, nos guarde e nos dê um santo e abençoado domingo.